E aí, jovens, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E o tema do vídeo de hoje, um tema muito pedido por vocês, que eu demorei, sim, demorei um pouco para fazer, mas é porque eu estava organizando na minha cabeça a melhor maneira de eu passar esse conteúdo para vocês. Então, eu já fiz um vídeo aqui no canal, inclusive um vídeo que vocês assistiram um pouco, que foi sobre taxa de acerto, que eu vou deixar o link dele aqui para você assistir, se você ainda não assistiu, porque esse vídeo vai fazer mais sentido, esse vídeo de hoje vai fazer mais sentido depois que você assistir esse vídeo. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo sobre taxa de acerto, corre lá e assiste que as coisas vão se encaixar de maneira muito mais fácil nesse vídeo aqui de over à frente, que foi um tema que vocês me pediram bastante. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje, um vídeo que com toda certeza vai ficar muito longo, mas quem quiser aí, quem tiver tempo, quem tiver se dedicando aí, vai com certeza assistir esse vídeo até o final e vai entender a maneira com que eu trabalho o over à frente e como que eu acho que vocês podem adaptar, né, esse método para a realidade de vocês. Então, esse é mais um vídeo da nossa série de métodos aqui do nosso querido canal. E roda a vinheta. Bom, jovens, antes de mais nada, como sempre, já vou pedir para você se inscrever aí no canal, se você ainda não é inscrito. Se você está chegando agora aqui, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal, o canal Renan Zandonade, que a gente fala um pouco sobre trading esportivo, fala bastante sobre trading esportivo, fala bastante também sobre o mercado financeiro, enfim. É um canal aqui que tenta ajudar a nossa comunidade de trading aí, de alguma maneira. Então, se está chegando agora, seja muito bem-vindo e dá essa moral aí, já te inscreve aí no canal. E é claro, né, já deixa aquele like maroto aí no vídeo, que isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo bom e relevante que pode ajudar outras pessoas. Bom, jovens, antes de começar o vídeo aqui, já vou lembrar vocês, se vocês não viram o meu último vídeo especial de 2K que a gente chegou aqui no YouTube, eu tô fazendo um sorteio lá no meu Instagram de uma mentoria que vocês me pediram bastante. Então, se vocês não viram esse vídeo, não percam essa oportunidade, assistam esse vídeo aqui, vou deixar ele aqui no card para vocês. Se vocês quiserem entender um pouco mais, ter essa mentoria comigo, eu tô sorteando 2 vagas e tem mais 8 vagas abertas aí, que lá no vídeo eu explico certinho, mas basicamente tem que pegar o formulário, preencher lá, que aí você vai estar já praticamente inscrito, né, pré-inscrito na nossa querida mentoria. Maravilha, jovens? Então, sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo, que esse vídeo vai ficar extenso com toda certeza. Antes de mais nada, jovens, eu queria passar para vocês um texto que eu escrevi para a Bets Magazine. Não sei se vocês conhecem a Bets Magazine, acredito que quem já é da comunidade aí já conhece. É um projeto muito bacana e eu fiz um texto exatamente na Bets Magazine falando sobre o over à frente. Então lá vocês vão conseguir ter um resumo de como eu trabalho o over à frente. Então, lá eu acho que já ajudou de alguma maneira, só que infelizmente eu tinha um período, né, um prazo ali, um limite de caracteres para fazer o meu texto. Então eu não pude escrever tudo que eu gostaria, mas ficou bem resumido lá. Então, depois que assistir esse vídeo, acessa a Bets Magazine lá, entra no... Eu vou deixar o link aqui na descrição do meu post, faz login lá no site, é rapidinho, e aí você já lê, que com toda certeza vai fazer sentido. Esse vídeo vai complementar o que eu falei por lá. Maravilha? Então, vamos lá direto ao vídeo, sem mais enrolação. E para isso, eu vou aqui para a tela do meu computador, que eu acho que fica um pouco mais fácil eu ir falando com vocês, conversando e escrevendo, anotando algumas coisas. Bom, jovens, já estamos aqui na tela do meu computador. E eu vou começar aqui, como sempre, né, nesses vídeos que a gente faz sobre método, com o PDF do método infalível e vou começar a escrever aqui as informações. Essa é uma série, se você não conhece ainda, uma série que a gente tem aqui no canal, que a gente constrói métodos juntos. Inicialmente eu estou passando os meus métodos, como que eu fiz, como que eu desenvolvi esse PDF para me auxiliar na hora de fazer os meus métodos, e agora eu tô começando, né, a compartilhar aí a maneira com que eu trabalho, meus métodos e tudo mais, e para isso a gente utiliza esse PDF. Esse PDF, se você não conhece, é novo no canal, ele está disponível para download lá no meu Telegram. Então, entra no meu Instagram, que está aqui, lá tem o link do meu Telegram, você entra lá, e aí a gente consegue bater um papo por lá, você consegue fazer o download desse PDF para você adaptar para a sua realidade, para você desenhar o seu método. Maravilha? Então, vamos lá, a primeira informação que a gente precisa colocar aqui é o nome do método, né? Então, nesse caso aqui, é o over à frente, tá? O over à frente, maravilha, tá escrito.
Banca. Qual que é a gestão que eu utilizo para fazer os meus métodos aí do over limit? Vocês já sabem que eu já postei o vídeo aqui, mas do over à frente é igual, não é? Então, vamos lá. A banca, eu não vou entrar em valor aqui, tá, jovens? Vou colocar como se fosse percentual. Então, a minha banca é 100%, tá? E a minha stake padrão de match odds, vamos supor que ela é 2%, tá? Então, no match odds padrão, a minha stake é 2%. E aqui, para eu utilizar no over à frente, quanto que eu vou utilizar desses 2%? No meu caso, Renan, eu utilizo 10%, que nesse caso aqui seria 0,2% da minha banca, né? Bom, Renan, ficou confuso, cara. Explica em valores mesmo. Então, vamos supor que a sua banca é de 100 reais, 100 dólares, aí não vai fazer diferença, tá? É de 100, qual que é a stake que você utilizaria com 100? Seria 2 reais, né? Vou colocar aqui, 2 reais. E 0,2% você entraria com quanto? Com dinheiro aqui, 0,2. Ou seja, você entraria ali com 20 centavos, com 20 dólares, enfim. Aqui os valores ficaram baixos, mas vai da realidade de cada um. Se for 1.000, vai ser a mesma lógica. Então, eu, Renan, utilizo para minha stake de over 10% da minha stake padrão. Então, vou anotar aqui, é 10% da minha stake de match odds, tá? Que é a minha stake cheia. Por que eu falo minha stake de match odds? Porque às vezes você só trabalha o over, então você não tem uma stake de referência de match odds. Mas no meu caso eu tenho, então é 10% da minha stake do match odds, tá? Bom, vamos agora explicar um pouquinho sobre o tipo de jogo. Que jogo que eu faço o over à frente? Via de regra, jovens, eu não faço muita distinção com relação ao tipo de jogo. Eu posso fazer o over à frente em jogo de super favorito, eu posso fazer em jogo de favorito, em jogo parelho. Eu, Renan, não tenho nenhum tipo de referência assim, não, eu só faço em jogo de super favorito. Não, eu faço nos 3 jogos, tá? Então, aqui para mim, bem tranquilo, eu posso ticar os 3. Aí aqui no range de odds, agora é um ponto importante. Range de odds, aqui nesse caso seria o quê? A odd mínima que você vai entrar. Porque se você está trabalhando over à frente, você não pode entrar em qualquer odd. Ou, teoricamente, você não deveria entrar em qualquer odd. Óbvio que não existe certo e errado no nosso meio do trade esportivo. Mas, se você assistiu o vídeo que eu falei sobre taxa de acerto, você já entendeu essa referência, então não vou nem ficar entrando muito em detalhe aqui. Agora eu vou sair do PDF aqui, vou para uma tela do Excel vazia, para eu conseguir explicar para vocês exatamente os 5 cenários que a gente precisa saber a nossa taxa de acerto em cada um deles, para a gente conseguir analisar o nosso Profit and Loss e saber onde que a gente pode ajustar a nossa odd de entrada, a nossa leitura de jogo, enfim. Tá? Então, basicamente, vou escrever aqui taxa de acerto. A gente tem 5 lugares, na minha opinião, que a gente precisa analisar a nossa taxa de acerto para trabalhar o over à frente. O primeiro deles é um fato que, assim, é chato, né? Mas isso vai acontecer, é inevitável. A gente entrar na posição e não pegar nenhum gol. Então, imagina que você não pegou nenhum gol. Isso vai acontecer e você vai precisar saber qual que é a sua taxa de acerto nessa situação. Tá? Então, é um fato. Você vai precisar saber. Outra situação. Quantas vezes que eu vou pegar um gol, então aqui, pegar o gol, freebetando no primeiro. Renan, não entendi. Como assim você está falando para mim que freebetando? Você nem explicou nada disso? Calma, vou explicar. Só para vocês entenderem o que a gente precisa saber. Então, imagina que você pegou um gol e conseguiu freebetar. Top. Eu preciso saber essa minha taxa de acerto. Eu preciso saber também quantas vezes eu pego um gol, quantas vezes eu pego, desculpa, 2 gols, freebetando no primeiro. Que é o melhor dos cenários para o meu método. Eu pego um gol, consigo freebetar e pego o segundo, tá? E eu também preciso saber quantas vezes eu pego o gol sem conseguir freebetar. Que isso aí também pode acontecer. Se o gol sair, por exemplo, perto dos 85 minutos, até os 80 ali, às vezes você já não consegue, dependendo dos seus critérios de freebet.
E também tem a situação que aí é a situação que mais paga, só que por consequência ela é das que menos acontece, que é você pegar 2 gols sem conseguir frebetar. Isso pode acontecer? Pode. É mais raro de acontecer? É, infelizmente. Porque aí você pega cheio, né? É aquele jackpot dentro do seu método, né? Ao invés de você pegar um gol, conseguir frebetar e pegar o segundo, não, você já pega os dois logo de uma vez. E aqui você precisa saber a sua taxa de acerto em cada uma dessas situações, tá, jovens? Para você saber, basicamente, a sua taxa de acerto, o seu PL, que é o seu Profit and Loss. Para você saber, por exemplo, imagina que você tá pegando, sei lá, muitas vezes você tá pegando um gol e não tá conseguindo freebetar. Isso aí pode ser ruim. Claro que pode. Só que dependendo da sua taxa de acerto, desse pegar um gol sem conseguir freebetar, às vezes é irrelevante. Ou às vezes é relevante. Então você precisa saber, dentro desses 5 cenários, onde que você precisa melhorar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você está trabalhando em um campeonato. É um campeonato específico, o turco, que costuma sair bastante gol no final da partida. Você está entrando no over à frente, no turco, com a sua odd de entrada e tudo mais. Só que na maioria das vezes, você está pegando um gol e não conseguindo freebetar, e você tem uma taxa de acerto até que alta para pegar 2 gols sem conseguir freebetar. Talvez o ajuste que você precise fazer seja nesse campeonato. Talvez você possa pegar uma odd mais baixa, já que você não está conseguindo freebetar. Você pega uma odd mais baixa, menos tempo de jogo, porque você sabe que pela sua taxa de acerto, você está pegando muitas vezes 2 gols no final da partida. Um aos 85, o outro aos 90. Ou um aos 87, o outro aos 93. Então você consegue ir fazendo esses ajustes. Então é importante você saber a sua taxa de acerto global e depois ir refinando ainda para as ligas especificamente. Por exemplo, na Bundesliga 2 é um campeonato que o meu over à frente não está indo muito bem. Bom, onde que eu estou errando? Onde que minha taxa de acerto está sendo ruim? Bom, eu não estou pegando nenhum gol. Bom, então a minha leitura está horrível. Eu preciso melhorar minha leitura de jogo. Ou não, eu estou pegando um gol e estou conseguindo freebetar, mas o segundo não está saindo. Então talvez eu precise trabalhar o over limit. Talvez não dê, na minha leitura, não esteja encaixando para trabalhar o over à frente nessa determinada liga. Então é isso que você precisa saber. E para você saber também o seu profit and loss de cada uma dessas taxas de acerto. Porque às vezes você tá tendo um profit and loss, por exemplo, negativo, obviamente, né? Você pegando um gol sem conseguir freebetar. Só que quando você pega 2 gols sem conseguir freebetar também, você tá tendo um lucro maior do que quando você pega um gol sem freebetar, ou quando você pega um gol freebetando, enfim. Eu tô falando várias situações aqui só para vocês entenderem. Se ficar qualquer tipo de dúvida com relação especificamente essas análises aqui, podem colocar aqui nos comentários que eu tento ajudar vocês. Mas, de maneira geral, a gente precisa saber, dentro desses 5 cenários, a nossa taxa de acerto para a gente ir adaptando e ajustando os nossos parafusos. Bom, beleza, Renan, mas e com relação a freebet? Quando que você freebeta? Quando que você não freebeta? Você tem alguma regra para isso? Eu, Renan, tenho uma regra. E eu vou explicar para vocês agora como que ela funciona. Eu, Renan, nunca realizo a freebet. Vou até diminuir aqui um pouquinho. Eu, Renan, nunca realizo a freebet quando essa freebet ela me paga menos do que 100%. Então, quando não freebetar? No meu caso, quando essa freebet me paga menos de 100%. Bom, Renan, isso aí é uma regra? É a minha regra. Significa que vocês têm que seguir? Claro que não. Renan, por que quando paga menos que 100% você não freebeta? Porque eu, analisando a minha taxa de acerto de quando eu pego um gol e freebeto, eu ficaria negativo se eu, por exemplo, pegasse 100% das vezes, tá me pagando 70%, tá me pagando 50% pós a freebet. Eu ficaria em red no longo prazo. Por quê? Porque ela não tá pagando nem os 10% que eu entrei da minha stake inicial. Então, para minha maneira de trabalho, eu gosto de freebetar sempre que ele me paga mais do que 100%. Então, essa é a minha regra, bem simples.
Quando a free bet ela não me paga pelo menos 100%, eu não realizo a free bet, eu deixo correr. E aí cai dentro da minha taxa de acerto de quando eu pego um gol e não free beto. E aí depois, se sair o segundo, cai na minha outra taxa de acerto de que é eu pegar 2 gols sem free betar. Essa é a minha regra, vocês precisam seguir? Fica a critério de vocês. Mas, inicialmente, se vocês quiserem se balizar a partir disso, até vocês terem uma amostra suficiente para conseguir falar, ah não, eu, pela minha taxa de acerto aqui, eu não preciso free betar se estiver me pagando menos que 120%. Taca-lhe ficha. Só que você só vai conseguir isso a partir do momento que você tiver uma amostra ali grande, né? Que na minha opinião, para o mercado de over à frente, é pelo menos ali no mínimo, umas 300 entradas, tá? Menos que isso, eu já acho que fica um pouco inviável para você conseguir ajustar qualquer tipo de coisa, falar com assertividade de que você é lucrativo ou não é lucrativo nesse método. Pelo menos 300 entradas aí, eu acho que é um número bom. Bom, Renan, beleza. E quando que você fecha a posição? Tem alguma situação que você fecha? Sim, tenho. Hoje em dia, eu já estou um pouco mais flexível com relação a essa minha regra, para ser muito sincero para vocês. Por uma questão de segurança, por uma questão de maturidade no trading e tudo mais, eu já estou um pouco mais flexível com relação a essa regra. Mas, até muito pouco tempo atrás, eu seguia ela à risca, que é o quê? Quando eu pego um gol e esse gol tá me pagando mais do que 150%, eu fecho a minha posição. Então, quando fechar a posição? Quando tiver me pagando mais que 150%. Então, quando me pagar mais que 150%. Então imagina que eu entrei no lay ao under ali, a 1,40, e no lance seguinte saiu o gol. E o jogo tá loucura, barata boa. Tem ainda ali pelo menos uns 20 minutos para ser jogado. E aí tá me pagando, por exemplo, 151%, 170%. Eu fecho a minha posição. É sempre que você faz isso, Renan? Hoje em dia não. Mas há pouco tempo atrás, sim, era sempre. Pagava 150%, eu tirava todo o meu dinheiro. E se saísse o segundo gol? Eu não estava preocupado com isso, eu não sentia emocionalmente nada. Porque estava no meu método, estava no meu critério. Isso aí, Renan, eu preciso copiar o seu? É claro que não. Vai a seu critério. Ah, Renan, eu só vou fechar a minha posição quando estiver me pagando pelo menos 180%. Beleza. Ah, Renan, eu nunca vou fechar minha posição, mesmo se estiver pagando 300%. Beleza. Ah, Renan, eu nunca vou free betar. Beleza, não tem problema nenhum. Testa. Aqui eu tô passando para vocês como eu trabalho. Se vocês quiserem copiar ou não, aí vai por conta e risco de vocês. Para mim funcionou muito bem assim, tá? Meu método não era assim, tá, jovens? Eu apertei alguns parafusos, ele ficou dessa maneira pós o encontro que eu fiz, né? O curso, na verdade, que eu fiz do Construa Seu Método do Clube da Aposta, junto com o Tavares, o Netuno não tava. O Tavares, o Theo, o Paulinho, o Vaguinho, o Gabigol, enfim. Lá eu apertei esses últimos parafusos nesse método, que foi quando ele deslanchou. Esse curso eu fiz em julho, tá? Do ano passado, então bem recente. Mas depois disso, esse método melhorou muito, porque eu tinha algumas coisas que eu fazia que para mim não davam muito certo. Então, depois que eu ajustei isso, começou a ficar bem lucrativo. E o que fez bastante diferença para mim foi principalmente eu fechar quando eu tinha um lucro grande de 150%, porque antes eu nunca fechava. Então, fica aí a minha experiência, se vocês quiserem utilizar ou não, fica a critério de vocês aí. Não tô aqui para impor regras, só tô falando como eu trabalho. Concorda ou não? Fala aqui nos comentários, a gente troca uma ideia sobre o método. Beleza? Ficou algum tipo de dúvida? Se ficou, manda no comentário aqui no YouTube que eu respondo e manda lá no Instagram também, que não tem nenhum problema, a gente conversa por lá também, tem vários jovens aí que a gente bate um papo sempre. Agora vamos voltar para a tela do PDF. Então, respondendo aqui essa pergunta, né, qual que é o range de odd? Qual que é a sua odd? Nesse caso aqui, a pergunta correta seria a odd mínima, que no meu caso é, eu trabalho no lay ao under, tá? É 1,45. Essa é a minha odd mínima, 1,45. Se a odd tiver 1,50, Renan, você entra? Não. Se a odd tiver 1,30, você entra? Sim, entro. Desde que eu tenha um outro critério que é muito importante, que é o próximo, que é o tempo de jogo.
Então, em que situação que você faz? Qual que é o tempo de jogo que você entra, né? Eu preciso ter pelo menos 25 minutos a serem jogados ainda. Isso para o meu método. Eu posso entrar quando estiver faltando 20 minutos? Não. Eu posso entrar quando estiver faltando 15 minutos? Não. Então, eu preciso que tenham esses dois critérios muito bem definidos e claros, que é o quê? Tempo de jogo e odd mínima, tá? Então, aqui no tempo de jogo, eu vou colocar aqui que eu preciso ter pelo menos 25 minutos ainda para serem jogados. Essa é a minha regra e vocês podem colocar a regra de vocês. Mas para vocês terem aí como uma referência com relação a odd e tempo de jogo, isso obviamente que não é uma regra, tá, jovens? Mas a gente pode levar bastante em consideração ela. Aproximadamente a odd vai chegar ali a 1,40 no Lay ao Under a partir dos queridos 60 minutos. Então, a partir dos 60 minutos, a odd chega ali em 1,40. Se o jogo tiver muito corrido, aquele barata voa, fudido mesmo, aquele loucura total, vai chegar ali por volta dos 65 minutos, a odd de 1,40. Bom, Renan, isso é uma regra? É claro que não, não existe. Vocês sabem que não existe regra no nosso setor. Cada jogo é um jogo, cada mercado é um mercado. Então, óbvio que não é uma regra. Mas, vocês podem utilizar isso como uma referência. Então, fica ao seu critério, tá? Ah, eu quero entrar a partir de 1,45. Taca-lhe pau. Você vai ter essa odd de 1,45 a partir de que tempo? Talvez ali 58, 59, 60 minutos. A odd desce até que relativamente rápido, para vocês terem como referência esse tempo de jogo. E essa odd é um bom critério. Ah, Renan, eu quero trabalhar no método ali, eu quero ter pelo menos 30 minutos de exposição e eu quero uma odd de 1,30. Desculpa, você não vai encontrar, tá? Você não vai encontrar no mercado da maneira com que ele é hoje, 2020, né? Também chegando no mês de agosto. Talvez se você ver esse vídeo daqui a 2 anos, pode ser que o mercado tenha mudado e aí você consiga. Mas hoje em dia, impossível. Você não vai encontrar, a menos que o mercado esteja totalmente doido e assim, não vai encontrar, tá? Então, você tem que ter critérios ali plausíveis, né? Bom, Renan, eu quero trabalhar a partir de 1,20. Beleza, você vai encontrar essa odd a partir ali dos 80 minutos, quem sabe, enfim. É algo que vocês precisam analisar aí dentro dos seus critérios e dentro das taxas de acerto que vocês quiserem, tá? Então, basicamente, é dessa maneira que eu trabalho. Esses são dois pontos muito importantes, então eu estou enfatizando bastante isso. Eu preciso que tenha pelo menos 25 minutos para ser jogado e eu preciso que a odd esteja pelo menos 1,45. Se qualquer um desses dois critérios não existirem, o que eu faço, jovens? Eu fico de fora. Eu não entro. Porque não bateu todos os meus critérios. Maravilha? Maravilha, top. Então, vamos continuar aqui. Próximo ponto aqui é com relação ao stop loss. Nesse nosso caso aqui, não faz muito sentido, porque eu pelo menos, Renan, não trabalho com stop loss no mercado de over. Então, para mim aqui, não faz diferença. Podemos desconsiderar o stop loss. A exposição aqui é muito simples, né? É uma exposição que é contra o tempo. Eu ia falar a favor, ó. Não, não é a favor, não. É contra o tempo, porque conforme o tempo passa, a gente vai entrando em hedge. Bola parada. Eu fecho ou mantenho? Mantém, é bom, bola parada, né? Para os nossos critérios. Se eu peguei um gol, eu fecho o free bet. Se eu tomei um gol, eu fecho o free bet. Nesse tipo de situação aqui, vai cair naquele Excel que eu expliquei para vocês. Então aqui meio que não se aplica, então a gente pode desconsiderar aqui esses dois campos, tá, do PDF. Mas é bom, se vocês quiserem utilizar esse campo em branco aqui onde está a câmera, para escrever os seus critérios que a gente escreveu lá no Excel. Muito bom, muito bacana, porque isso daqui é importante que vocês tenham em vista durante o jogo. É importante que você veja o seu método durante o seu operacional, até que você já faça isso há tanto tempo que já está na sua cabeça, você não precisa nem se preocupar em pensar mais no seu método, porque é algo que já está intrínseco na maneira com que você trabalha. Então, escreve e coloca aí onde você trabalha. Bom, Renan, e com relação à leitura de jogo? Aqui, jovens, eu não vou me estender muito, porque eu já fiz um vídeo de over limit, vou deixar o link aqui para vocês se vocês não viram. Lá eu falei bastante sobre leitura de jogo.
Mas basicamente, jovens, o que eu preciso visualizar no jogo para eu entrar no over? Renan, eu gosto de enxergar espaço. Bom, Renan, mas isso aí todo mundo fala, cara. Como que eu, iniciante, intermediário, vou conseguir ler um jogo que tem espaço? Eu gosto de ver, assim, é que é difícil explicar a leitura de jogo, é algo muito complicado, mas vamos lá. Eu gosto de enxergar amplitude no campo. Bom, Renan, o que é amplitude? Sabe quando os laterais estão bem próximos das laterais do campo, de fato? Isso é amplitude. Quanto mais longe está um lateral do outro, maior é a amplitude desse time. Eu gosto de ver essa amplitude. O que eu gosto de ver também é profundidade. Eu não gosto de ver aquelas linhas de marcação e de ataque muito próximas. Eu gosto de ter profundidade. Então, eu gosto que o jogo esteja espaçado, porque quanto mais espaço a gente tem, quanto mais espaço a gente encontra em um jogo de futebol, maior é a chance da gente conseguir, por exemplo, uma triangulação, uma troca de passes. Maior é a chance do time conseguir avançar em campo e conseguir, por exemplo, encontrar um espaço nas costas da zaga, ou quem sabe aquele jogador mais driblador conseguir um drible e ter o campo todo para avançar. Maiores são as chances da gente conseguir um contra-ataque. Então, via de regra, espaço é o meu critério principal para trabalhar o over. E aí, obviamente, que esse espaço vai gerar algumas coisas, como finalização, como lançamento, como defesa do goleiro, como bola parada, quem sabe uma falta para jogar para a área, uma falta 10 em 10, ou quem sabe um escanteio. Então tudo isso me ajuda. Obviamente que você não vai encontrar sempre um jogo extremamente espaçado, com amplitude legal, com uma profundidade bacana. Mas se você analisar taticamente as equipes e o jogo que você está assistindo, você consegue sim ver, por exemplo, bom, esse time está instruído a avançar em campo através da triangulação. Se não está tendo espaço, vai ficar complicado. Ah, ou não, esse time ele está instruído a ter lançamento. E às vezes o time a defesa, né? O time que está defendendo esse time que quer avançar em campo através do lançamento, ele está muito recuado. O bloco de marcação ali, a linha de marcação está dentro da área ali. Então o bloco está bem recuado. Vai ter muita chance para lançamento? Difícil, talvez não, porque está muito recuado. Mas se o time está instruído a, por exemplo, a conseguir cruzar na área, esse tipo de compactação defensiva pode facilitar. Então são várias coisas para a gente analisar com relação a padrões de entrada. Lá no vídeo de Overlimit eu falei bastante sobre isso, então se você não viu esse vídeo, volta lá que a leitura de jogo é praticamente a mesma, só que em momentos do jogo diferente. Então, se por exemplo, eu, Renan, como tenho o método do over à frente e como tenho o método do Overlimit, se por volta dos 50 minutos ali, eu estiver vendo esses espaços, eu estiver vendo o jogo corrido, eu vendo chance de gols para os dois lados, eu vou buscar o over à frente. Se eu não visualizo isso até os 60 minutos, eu vou esperar o limite. Se eu visualizar isso dos 60 até os 70 minutos, eu vou entrar no limite. Então, para mim, que trabalho no over limite e no over à frente, é bem tranquilo. Ah, Renan, qual entrada você prioriza? Eu gosto mais do over à frente, é onde eu tenho melhores resultados. Mas o over limite também é uma filial minha, também é uma filial positiva, então eu sigo fazendo as duas. Bom, jovens, acho que era essa a ideia do vídeo de hoje. Um vídeo bastante longo, deu bastante trabalho para eu fazer esse vídeo. Então, bom, se vocês puderem aí dar a moral para mim, colocar o like aí. Isso eu já falei várias vezes, é muito importante para o nosso canal crescer, para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo bom, um conteúdo relevante, que pode ajudar outras pessoas. Então, dá essa moral para mim. Se você não gostou do vídeo, achou que nada que eu falei aqui te ajudou, deixa o dislike aí, explica para mim o porquê que você não gostou, o que faltou nesse vídeo, porque quem sabe eu esqueci de falar alguma coisa e a gente pode fazer mais um vídeo aí sobre o over à frente, tirando essas dúvidas que vocês colocarem aqui nos comentários. Então, ficou qualquer tipo de dúvida? Coloca aqui no comentário, que se tiver bastante dúvida e tudo mais, eu posso gravar um vídeo, por ser um tema que vocês me pedem bastante, eu posso gravar um vídeo só tirando essas dúvidas, tá? Então, coloquem aqui, não fiquem com vergonha não, porque todas as dúvidas, elas são importantes. Então, se tiver bastante dúvida, eu vou sim gravar um vídeo tirando as dúvidas sobre o over à frente. Acho que eu consegui explicar aqui como que eu trabalho. Acho que
a maneira que eu trabalho é certa? É errada? Não tem certo e errado no nosso meio, mas eu espero ter conseguido ajudar vocês de alguma maneira a melhorar o seu método de ouvir à frente, quem sabe? Ou se você nunca fez esse método, começar a fazer a partir de agora, porque é um método muito bacana, não é o meu método principal, mas é um método complementar. Normalmente, quando o jogo não está para match odds, ele está para algum método meu de over. E se o jogo não tá para match odds, não tá para over, com toda certeza ele deve estar para under, só que eu não tenho nenhum método para isso, e aí eu acabo ficando de fora. Maravilha, jovens? Então, espero ter contribuído aí de alguma maneira. Esse vídeo foi um vídeo que eu demorei bastante para fazer, porque foi difícil eu organizar, eu pensar como fazer esse vídeo para que vocês entendessem, porque é um método que, na minha visão, é complexo. Eu não acho que é um método simples. É um método complexo, um método já intermediário avançado aí, mas que sim, pode ser um método muito, muito bom. E se vocês começarem a fazer isso, vocês vão perceber que ele é um método muito gratificante de você fazer, porque tem muitas variáveis e você pode estar dentro de muitas oportunidades. Isso é bacana. E agora, não esquece, vai lá na Bets Magazine, lê o texto que eu fiz lá sobre over à frente, que pode complementar um pouquinho esse vídeo aqui e pode servir até para vocês pegarem algumas ideias de lá, porque lá tá em texto, né? Então, acho que pode ajudar também. Beleza, jovens? Espero que tenham gostado. Acho que era só tudo isso por hoje, hein? Então, era só tudo isso. Forte abraço, tamo junto, jovens. Valeu pela moral de sempre.